Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor, elas possam ser renovadas no nosso coração nessa manhã. Eu quero convidar os irmãos a compartilhar uma reflexão comigo hoje, lá no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas 10. Uma passagem muito conhecida de todos. Lucas 10, nós vamos ler a partir do verso 25. E aí eu vou fazer a leitura de uma parte, a gente vai conversar, eu vou ler uma outra parte, a gente conversa, a gente vai assim até o final da leitura, tá bom? Lemos um pedaço e conversamos, lemos outro e conversamos mais um pouquinho. Lucas 10, a partir do verso 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente. E ame o seu próximo, como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. Muitas vezes nós vivemos uma vida, com essa pergunta no nosso coração: o que será que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Porque nós vemos que muitas pessoas às vezes vêm para a igreja mais com medo do inferno do que por amor a Jesus. E aí este especialista da lei, um fariseu especialista da lei, alguém que conhece profundamente algo, alguém que esmiuçou muito aquelas questões, aquelas perguntas, que fala daquilo todos os dias, um profissional, como um advogado, que tem aquilo como a sua profissão, as leituras da lei, a interpretação da lei. Ele vem colocar Jesus em prova. E aqui o Senhor, Ele nos coloca já uma primeira questão para a gente refletir. Muitas vezes nós somos capacitados a algumas coisas. E como nós estamos usando essa capacitação que o Senhor está nos dando? Para gerar vida ou para colocar pessoas em situações constrangedoras? Este perito da lei, esse especialista da lei, ele tinha conhecimento, ele estudava sobre a lei, e ele usou aquele conhecimento e aquela capacitação que ele tinha para colocar Jesus à prova. O problema é que muitas vezes o excesso do conhecimento ou da inteligência não nos torna sábios, mas tolos. Porque ele tinha o conhecimento, mas ele não conseguiu enxergar o Criador daquelas leis. E ele tenta colocar Jesus à prova. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Muitas vezes nós nos dispomos a fazer muitas coisas, desde que elas não requeiram de nós coisas muito difíceis, ou coisas que a gente precisa abrir mão. Por isso que ele pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Não o que é necessário. Porque nós vemos, principalmente no livro de Marcos, Jesus muitas vezes ele diz assim: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos gentios. É necessário. Jesus precisava passar por isso? Não, Jesus não precisava passar por isso, mas era necessário que isso acontecesse. Muitas coisas na nossa vida, elas são necessárias. Talvez você esteja passando algum momento de dificuldade, de luta. Era preciso que isso acontecesse? Talvez não fosse preciso que isso acontecesse na sua vida, mas é necessário que esteja acontecendo, é necessário que você esteja passando, porque Deus quer tratar com você, Deus quer fazer algo na sua vida
Amém, obrigado, vizinho. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer tratar algo com você, Deus quer, de repente, mostrar algo que está encoberto na sua vida, no seu coração. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã em que nós criamos um personagem para nós e achamos que aquele personagem ele é o real, ele é o verdadeiro nós, mas na realidade ele é apenas aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. Não sei se você entendeu, deixa eu tentar exemplificar isso. Digamos que o Homem de Ferro, vou trocar, eu sempre falo do Capitão América, né? Hoje eu vou falar do Homem de Ferro. Digamos que o Homem de Ferro, lá, o personagem do Homem de Ferro, aquele ator, o Robert Downey Jr., ele começa a viver tantas vezes aquele personagem que ele começa a acreditar que verdadeiramente ele é o Homem de Ferro, que ele pode voar, que ele tem uma mente privilegiada que pode inventar tecnologias que ainda nem existem direito, que ele pode fazer coisas absolutamente impossíveis a um ser humano normal. E aí ele acha que ele pode de repente parar um carro, ele entra na frente do carro e põe a mão assim para o carro parar e ele consegue parar o carro. E aí ele resolve arriscar isso na vida real. Ele vem aqui na Jacupêssego e aí ele para lá na frente, eu sou o Homem de Ferro. Aí ele, será que ele consegue parar o carro? Eu acho que não, né? É um personagem. Mas se muitas vezes ele começa a viver tanto aquele personagem que ele começa a achar que aquilo é real e que ele é realmente aquilo. Isso acontece também na igreja. Muitas vezes nós criamos um personagem que não é quem nós somos realmente, mas é aquilo que nós gostaríamos que as pessoas vissem. Então, diante das pessoas, nós somos extremamente educados, nós evitamos falar qualquer tipo de palavra que vá constranger alguém, né? Uma palavra de baixo calão. Então, diante das pessoas, no meio da... Não. Extremamente educado, atencioso, temente a Deus, canta, ora, lê a Bíblia, até força para uma lágrima escorrer no canto do olho assim. E a gente olha e fala, misericórdia, que homem, que mulher piedoso, que homem, que mulher piedosa. Mas parece que algo acontece quando saímos deste lugar de encontro. E aí é como se tirássemos a armadura do Homem de Ferro, porque ninguém mais está vendo. E agora eu posso ser quem eu sou na minha casa, lá no trabalho, onde as pessoas nem sabem muitas vezes que eu sou cristão. E isso é complicado. Jesus, ele vem para tirar essa máscara, essa armadura que muitas vezes nós vestimos. E ele começa a fazer isso com esse rapaz, com esse especialista da lei, e ele pergunta o que é que está escrito e o que é que você entendeu, porque uma coisa não é exatamente a mesma coisa que a outra. Aquilo que você lê não é realmente o que você às vezes entende da palavra. Se fosse verdade, se todo mundo lesse a mesma coisa e entendesse a mesma coisa, nós não tínhamos tantas igrejas no mundo, que cada uma diz ter a verdade, cada uma diz que a sua igreja é a verdadeira, a sua doutrina é a verdadeira e que a doutrina do outro é heresia, é uma seita, é não sei o que, e a gente vai trabalhando assim. Você já parou para pensar quantas franquias existem no Brasil? Qual a maior franquia do Brasil? Eu estava olhando essa semana. A maior franquia do Brasil é do Boticário. Boticário é a loja a empresa que tem mais lojas no Brasil.
Em segundo lugar vem o McDonald's. E aí eu fiquei pensando, né? Boticário, qualquer loja do Boticário que você entrar, você vai comprar os mesmos perfumes. Qualquer loja do McDonald's que você entrar, você vai comer os mesmos lanches. Vai encontrar os mesmos lanches para comer. E aí eu fiquei pensando, né? Na igreja. A igreja do Senhor. Quantas igrejas existem no Brasil, né? Quantas igrejas existem no mundo? Nós somos o maior centro de distribuição de esperança da face da terra. Mas o problema é que em cada igreja que alguém entra, ele escuta uma coisa diferente. E muitas vezes, a igreja que ele foi hoje, e aí ele vai na igreja da esquina, vai falar outra coisa contrária que ele ouviu nessa daqui. E cada lugar que ele entra, ele encontra algo diferente. E que não necessariamente vai trazer esperança e vida, mas muitas vezes pode trazer condenação e morte. Nós falamos tanto de esperança no mês de dezembro, da importância da esperança, das coisas que a esperança nos ensina, de como alimentar a esperança em nosso coração. E nesse ano que estamos começando, 2022, é um ano para tomarmos consciência de que nós somos um centro de distribuição de esperança. Mas a nossa esperança, ela precisa ser pautada na Escritura Sagrada. Deve ser direcionada por vidas que caminham de joelhos na presença do Senhor. Porque ele diz, olha, o que a lei diz? Nós não somos incultos, nós sabemos ler. Tanto que esse homem também sabia ler. E ele disse, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele sabia ler. E o Senhor fala para ele, você falou bem, está correto. Faça isso e você vai viver. Nós sabemos ler a Bíblia, irmãos. Todos nós sabemos. Este homem também sabia, e ele sabia o que era necessário, o que era preciso para que alcançasse a vida eterna. E ele fala, né, às vezes a gente lê e entende que ele está fazendo uma divisão da nossa vida, né, porque ele falou para amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, né? Mas na realidade ele não está fazendo divisão. Ele está dizendo, porque nós temos pessoas que entendem que o ser humano ele é formado de corpo e alma, outros de corpo, alma e espírito, corpo, alma e mente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sei no que você acredita que o ser humano é formado, mas de tudo que ele é formado, tudo precisa amar o Senhor. A sua vontade precisa ser convertida para amar o Senhor, as suas emoções, afeições, a força do seu corpo, a sua inteligência, o seu conhecimento, tudo precisa estar direcionado para amar a Deus, sobre todas as coisas. Nesse ano que a gente está começando, é uma nova oportunidade que você tem de recomeçar o seu relacionamento com Deus, de retomar essa intimidade que talvez você tenha abandonado, diante das dificuldades enfrentadas nos últimos tempos. Então ele está respondendo aqui, olha, o que está escrito? Que tudo que tem em mim precisa amar o Senhor. E amar não quer dizer que você tenha que fazer sem inteligência, sem conhecimento, não, pelo contrário. Você tem que amar ao Senhor e amar ao próximo como a você mesmo. E amor é uma decisão que nós tomamos. Não é apenas algo, estalei os dedos, agora eu amo fulano, eu amo Beltrano, não, é uma decisão que você toma. O amor requer de nós bondade para com o outro, paciência, misericórdia, compaixão, acolhimento, compartilhamento. O amor, ele é uma expressão de doação de quem você é para o outro.
E o Senhor nos diz: olha, primeira coisa, o primeiro amor da sua vida tem que ser o Senhor. A partir dessa intimidade, desse relacionamento, dessa primeira decisão que você toma, isso vai impactar a sua vida primeiro. Porque a gente lê errado, ou melhor, entende errado, quando ele diz: ama o seu próximo como a você mesmo. Primeiro eu devo amar o Senhor, depois eu preciso amar a mim mesmo, para que eu possa amar o próximo. Porque quando ele fala ame o seu próximo como a você mesmo, é uma comparação. Como é que eu devo amar o próximo? Como eu amo a mim mesmo. Então, como é que eu me amo? De que forma que eu cuido do meu corpo? De que forma que eu cuido da minha saúde física, emocional, psicológica e espiritual? Eu preciso cuidar de mim, para que eu esteja pronto a cuidar e amar o meu irmão. Mas o nosso coração, como já diria Jeremias, ele é um coração enganoso. Ele quer sempre fazer o menor esforço, e ele nunca está realmente disposto a se doar para amar alguém, a não ser ele mesmo, porque o nosso coração é um coração egoísta. Por isso que primeiro eu tenho que amar ao Senhor, porque quando eu amo ao Senhor é como se Ele trocasse os meus óculos, ou me desse óculos, né? Para que eu possa enxergar o próximo a partir dos olhos do Senhor. E aí a minha decisão de amar o outro, ela é direcionada por aquela que o Senhor me ensinou. Mas e esse meu coração, o que eu faço com ele? Olha a continuidade da leitura. O verso 29, o homem, porém, o especialista da lei, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então, peraí, eu sei ler, e eu também entendi o que a palavra está dizendo, mas eu não quero fazer isso, porque amar o outro dá trabalho. Amar o outro faz com que eu me abra e me torne vulnerável para o outro. Às vezes a gente acha que uma pessoa vulnerável, né, a vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, de covardia, de gente pequena. Fulano é muito vulnerável. Pelo contrário. Ser vulnerável ou se tornar vulnerável é se tornar alguém muito forte, porque é no amor que nós encontramos a maior vulnerabilidade da nossa vida. O amor nos abre para quem nós realmente somos, para que o outro nos veja como nós somos. Eu largo aquela máscara, eu largo a armadura de homem de ferro e eu deixo que as pessoas me vejam. Olha, eu sou isso aqui. Eu sou limitado, eu tenho limitações, eu às vezes tenho mau humor, eu às vezes vejo as coisas de forma pessimista, eu às vezes fico desanimado com algumas coisas e questões, porque eu sou gente como você. Aquilo que dói em você também dói em mim. E é isso que nós precisamos entender. Uma pessoa vulnerável é uma pessoa que está se tornando cada vez mais forte, porque ela está se deixando amar, e ela também está se permitindo amar o outro. Porque é muito fácil você amar alguém que você vê uma vez por semana, 2 vezes por semana. Agora, difícil é você amar aquele que você vê todos os dias. Aquele que, como diz o ditado, né, aquele com quem você come 1 quilo de sal todo dia. Esse é mais difícil de amar. Agora aquele que só, Deus abençoe, aleluia, que te fala uma palavra boa e tal. Talvez você me ame porque você só me vê poucas vezes na semana, mas vai viver comigo todo dia, para ver se você vai gostar de mim, como você gosta agora. Meus filhos deram risada. Não sei se é um bom ou se é um mau sinal, mas Deus sabe. Entendeu?
É difícil porque nós somos pessoas, somos seres humanos, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas doenças, cada um com as suas manias, cada um com seus demônios. Porque nós vivemos constantemente sendo rodeados por Satanás. E é nos momentos de fragilidade em que nós nos afastamos de Deus e vemos as coisas de forma pessimista, que esses demônios tomam conta e aproveitam-se de nós. Porque ser vulnerável e ser frágil requer de nós nos aproximarmos de Deus, para sermos fortalecidos por Ele. E aqui, quando nós lemos essas questões, nós vemos que aquele especialista da lei, ele sabia ler muito bem, e ele entendia o que a palavra estava dizendo. Por isso que Jesus falou para ele, vai e faz isso e você vai viver. Mas ele não queria fazer aquilo. E quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós encontramos milhões de desculpas. E quando a gente não encontra, a gente inventa. Porque eu nunca vi um ser humano bom para a criatividade como nós, quando nós não queremos fazer alguma coisa. Nós inventamos desculpas, sejam elas as mais esfarrapadas, mas a gente inventa, para não fazer determinada coisa. Se está chovendo, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Se está sol, é porque está sol. Se está um tempinho mais ou menos, eu não vou porque vai que chove. Não é? A gente sempre encontra uma desculpa. Eu não vou para a igreja hoje porque hoje eu vou para o parque, hoje eu vou viajar, hoje eu vou fazer alguma coisa. Semana que vem tem culto outra vez. Então essa viagem eu tenho que fazer porque semana que vem eu vou no culto. Nós sempre estamos barganhando questões que nós não queremos fazer, para satisfazer o quê? O nosso coração enganoso. E aí a gente se engana e fala assim, olha, eu me convenço, eu sou convencido pelo meu próprio coração de que eu posso viajar 3 domingos e ir no culto em um só. Porque Deus está sendo glorificado nas viagens que eu estou fazendo. Quantas orações são feitas nessa viagem? Quantas vezes você fala de Jesus para as pessoas que você encontra nessa viagem? Quantas pessoas que veem você numa viagem que podem olhar e falar assim, Jesus está na vida daquela pessoa ali, Ela pode não estar no local chamado igreja, mas ela está sendo igreja aqui. Será que isso acontece? Porque se não acontece, irmão, desculpa, você está se enganando. E aí esse homem começa bem, como é que eu posso fazer para justificar a minha atitude? Bem, eu não sei quem é o meu próximo, Senhor. Quem é o meu próximo? Porque para alcançar a vida eterna, então eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou, e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas eu não sei quem é meu próximo. Eu tenho dúvidas de quem é o meu próximo. Ok. Se fosse eu ou você, a gente fala assim, larga de ser sem vergonha, cara de pau, né? Porque a gente já perde a linha logo. E a gente precisa aprender com Jesus. A gente já sai logo da linha, já dá no meio e fala, cá entre nós, quantos anos você tem de igreja para falar para mim que você não sabe quem é o seu próximo? Mas Jesus, Ele é bom e Ele é misericordioso, eu preciso aprender com Ele. Eu preciso renovar o meu coração no Senhor, todos os dias, para eu não matar ninguém, né? E você também não matar ninguém, porque eu estou falando de mim, porque eu sou assim, às vezes eu fico bravo mesmo, com determinadas perguntas e questões que são levantadas, e que, como Paulo fala, né, pelo tempo que a gente tem de caminhada de igreja, a gente já tinha que ser mestre no negócio, mas a gente continua fazendo pergunta de novo convertido, a gente continua inventando desculpas para não fazer coisas que a gente já deveria estar ensinando.
Mas Jesus, ele começa a contar uma boa história. Jesus eu queria tanto ser um bom contador de história, gente. Eu queria muito ser um contador de história bom como Jesus. Eu tenho orado para o Senhor, Senhor, me ensina a ser um contador de história como o Senhor era. Porque às vezes quando a gente pega o texto assim e vai falando, as pessoas não entendem, mas, né? Quando você conta uma história, rapaz, quando você chega na moral da história, você arrebenta com tudo. E Jesus era assim. E Jesus ensinava profetas como Natã, né? A contar boas histórias para pegar os pecadores nos seus pecados e fazer com que eles reconhecessem, olhando para si mesmos diante de um espelho. Então o Senhor Jesus, a partir do verso 30, né? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Olha que história bonita. Jesus aqui ele está contando sobre uma viagem. Talvez as viagens que nós fazemos, né? Um homem estava indo por uma estrada que liga Jerusalém a Jericó, e era uma estrada, e aqueles que conhecem um pouquinho da arqueologia, é uma estrada íngreme, cheia de morros, que são fáceis para os ladrões se esconderem. Mas era uma estrada que ligava 2 cidades e era necessário que ele passasse por ali. Provavelmente este homem era algum comerciante que estava indo até aquele lugar para vender ou para comprar algumas coisas. E ele foi atacado por ladrões. Homens que olham para os outros e desejam aquilo que eles têm. Homens que não querem fazer esforço para conseguir realmente alcançar êxito e ser bênção na vida de outras pessoas. Mas são pessoas que causam mais dificuldades, dores e sofrimentos à vida alheia. Porque roubam, espancam. E os ladrões não existem só nos tempos de Jesus, mas também hoje. Se você sai à rua, dependendo da rua que você passa, você tem o celular roubado, às vezes está parado no ponto esperando um ônibus. Os ladrões chegam de moto, te apontam uma arma, levam celular, levam dinheiro, levam bolsa, mas não levam só isso. Pessoas que são atacadas por ladrões, elas são agredidas física, emocional, afetiva, mental e espiritualmente. Tudo aquilo que tem que amar a Deus e ao próximo com a si mesmo, tudo isso é afetado quando nós somos atacados por ladrões. E nesse caso aqui, os ladrões deixaram aquele homem quase morto. Foi espancado. Ele não falou nada a ninguém, ele não xingou ninguém, ele não ofendeu a ninguém, ele simplesmente estava vivendo a sua vida. Quando ele foi surpreendido por ladrões, e muitas vezes nós também somos surpreendidos na nossa vida por ladrões. Ladrões que nós muitas vezes não vemos, mas que roubam a nossa esperança, roubam a nossa alegria, roubam a nossa disposição, roubam a nossa vontade de fazer as coisas. E esse homem ficou ali, no chão, como é uma região desértica, debaixo daquele calor. E os homens fugiram, os ladrões fugiram, levando os seus bens, levando muito mais do que coisas materiais. Imagina o que se passa na mente daquela pessoa que estava ali jogada no chão, porque ele estava quase morto, ele não estava morto,
O medo, a vergonha, porque ele estava nu. Levaram as roupas dele, espancaram ele, bateram, humilharam. E ele não tinha forças para se levantar, nem no corpo, nem no coração e nem na mente. Mas eis que surge uma esperança no seu coração, quando ele vê um sacerdote, um pastor, está descendo pelo mesmo caminho. E o engraçado é que Jesus fala assim, né? Por um acaso, essa tradução da nova versão transformadora, no verso 31, diz: por um acaso descia ali um sacerdote. E essa história de Jesus, ela é interessante, porque o sacerdote não tinha nada que está naquele lugar. Nem o sacerdote e nem o levita, nenhum dos dois deveriam estar ali. A vida desses homens era restringida ao templo. E qualquer coisa que eles quisessem fora do templo, alguém iria buscar. A vida deles deveria ser dedicada toda ali do templo, às liturgias, às orações, ao estudo e todas essas questões. Mas de repente esse sacerdote, por um acaso, assim como nós que barganhamos com Deus, por um acaso eu vou viajar, né? E aí na viagem eu encontro um homem ali largado no chão com um carro quebrado, sei lá, né? Não sei qual a situação daquela pessoa. E aí o que eu faço? Pastor, um sacerdote ou um levita, né? Aqui é da tribo de Levi, mas o levita, traduzindo aqui, né? Esse levita era alguém que trabalhava no templo. Pode ser um diácono, pode ser um presbítero, pode ser um ministro de louvor, pode ser um irmão da igreja. Estava descendo ali e eles viram aquele homem ali jogado no chão, praticamente nu, sangrando, quase morto. Na dúvida, vamos passar para o outro lado. Por quê? Primeiro, já não deveria estar ali. Segundo, se eu tocar nesse homem, a lei me diz que eu vou me tornar impuro e por 7 dias eu tenho que ficar afastado de toda e qualquer atividade do templo. E outra coisa, né? As pessoas vão descobrir que eu não estava onde eu deveria estar, vão saber que eu toquei em um cadáver, porque para eles o homem estava praticamente morto ali, né? E aí eu vou ter que ficar afastado, porque Deus conhece o meu coração, e Ele sabe, né? As pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo que eu posso de repente tocar esse homem e ele está morto aqui, ou semi-morto, não sei. Isso me incapacita a servir no templo. Então eles viram, mas a consciência dessas pessoas já estava cauterizada, os seus olhos estavam doentes, e a atitude deles foi de indiferença para com aquele que era um necessitado. Simplesmente atravessaram a rua, passaram do outro lado, olharam para frente como se não existisse ninguém ali que necessitasse de ajuda. Muitas vezes nós temos esse tipo de atitude. Nos dizemos cristãos, servidores de Jesus, mas o Senhor sabe o que acontece em cada uma das nossas viagens, seja ela para lazer, seja ela para trabalho, seja ela uma viagem de 5 minutos para ir no mercado, não importa. O Senhor sabe quem nós somos. Não adianta vestir uma máscara ou colocar uma armadura. Diante do Senhor nós estamos nus, não só física, mas afetivamente, mentalmente e espiritualmente. Não tem nada em nós que esteja escondido dos olhos do Senhor. Mas ele diz também que teve um outro homem. Bem, aquele homem que estava no chão, você já parou para imaginar? Ele olhando e falar: louvado seja Deus. Oh Yahvé, Adonai, o Senhor enviou um servo teu, um sacerdote, um levita para vir me ajudar, para vir me socorrer.
E de repente ele vê aquele sacerdote levita fingindo que não viram. Passam de lado e vão embora. E aí ele olha ao longe e ele vê um samaritano. E a inimizade, o ódio que existia entre samaritanos e judeus eram tremendos, irmãos. E talvez esse homem tenha dito: "Oh, Yahvé, eu prefiro morrer do que ser acolhido por um samaritano. E ele com certeza nem vai olhar para mim, porque essa raça é maldita. Essa raça não presta. Se o sacerdote e o levita passaram de lado, esse vai pisar no meu pescoço e acabar de me matar." Talvez esse tenha sido o pensamento daquele homem que estava no chão. E aqui Jesus ele não diz para nós, né? Porque nós vemos que esse homem foi lá, cuidou, ele viu, assim como os outros, né? Assim como o sacerdote e o levita, ele primeiramente viu que existia alguém. Mas a sua mente não estava cauterizada pela religião. O seu coração não estava embrutecido, mas estava sensível, porque ele estava olhando para aquela pessoa através dos olhos de Jesus, através dos olhos de Yahvé, através dos olhos de Adonai, através dos olhos do Eterno. E quando ele olha aquele homem necessitado, ele não vê que ali havia um judeu. Ele olha que existe uma pessoa, um ser humano como ele, e que muito bem ele poderia estar no lugar daquele homem. Poderia ter sido ele que tivesse sido assaltado, espancado e largado quase morto. Ele teve compaixão daquele homem, ele sentiu a dor, o sofrimento, a humilhação, o abandono daquele homem no seu próprio coração. E se fosse eu no lugar dele? O que eu gostaria que fizessem por mim? E foi exatamente o que aquele samaritano fez. Ele não se preocupou: mas esse daqui é de tal igreja, de tal denominação. Não me interessa a denominação dele. Mas ele é dessa cor. Não me interessa a cor. Mas ele tem esses pensamentos. Não me interessa o que ele pensa. O que me interessa é que ele é uma pessoa, é um ser humano. Ele é alvo do amor de Deus. E assim como eu amo ao Deus Todo-Poderoso, eu devo amar a Ele como eu amo a mim mesmo. E o que eu gostaria que fosse feito, se eu estivesse no lugar dele, é aquilo que eu vou fazer. E esse homem, ele tem uma atitude de ir, ele não atravessa. A palavra diz que ele foi até ele foi até aquele que necessitava. Ele cuidou daquele homem, ele tratou dos ferimentos, colocando ali um óleo com especiarias para tentar curar. Ele usou vinho para esterilizar aquela ferida. E ele enfaixou os ferimentos daquele homem. Mas ele não fez só isso. Ele poderia ter feito isso, colocar ele sentadinho e falar: olha, que Yahvé te abençoe, e continuar o caminho dele. Mas ele não fez isso. O que eu tenho para ofertar? Eu tenho um jumento que eu de repente vinha sentado em cima dele. Eu vou descer do jumento, eu vou colocar esse homem sobre esse jumento para levá-lo até um lugar. Põe aquela imagem que está aí, Marcos, por favor. Eu vou levar este homem até aquele lugar, porque a Bíblia não diz para nós se esse samaritano era rico, se ele tinha bens, se ele tinha posses. E essa é uma figura, né, um quadro que foi pintado por um francês, da forma como ele compreendeu, o jeito como ele entendeu o bom samaritano. Essa forma como ele entendeu o bom samaritano, ele não vê o samaritano como alguém rico, de posses, mas alguém pobre, como eu e você, alguém simples, e que o pouco que ele tem, ele sabe que não é só para ele, mas é para ser compartilhado. E ele pega aquele homem nu, quase morto, depois de tê-lo enfaixado as feridas, coloca em cima do seu jumento. E a Bíblia não diz quanto tempo que ele andou até chegar à hospedaria, porque o homem ferido estava no jumento e o samaritano caminhou com ele. O que ele me diz é que aquele homem levou até uma hospedaria e cuidou daquele judeu a noite toda,
Ele acolheu, ele amou, ele foi paciente. Talvez esse judeu, no momento de recobrar as forças, tenha falado: eu não estou entendendo o que esse cara está fazendo por mim. Se eu fosse ele, eu teria deixado ele. Se eu visse um samaritano lá, eu teria deixado esse samaritano, mas eu não entendo o que ele está fazendo, como que ele me acolheu, por que ele está me trazendo até aqui, e por que ele está cuidando de mim essa noite toda. Ele está velando o meu sono, ele está intercedendo por mim. Quando o dia amanheceu, aquele samaritano precisava dar continuidade ao seu caminhar, porque nós não sabemos para onde ele estava indo. Não sabemos se ele ia para Jerusalém ou para Jericó. O que nós sabemos é que ele estava naquele lugar. E ele foi colocado ali com um propósito, com um motivo. Mas ele não deixa aquele homem que foi roubado, ferido e humilhado para trás. Não, ele diz: olha, ao dono da hospedaria, eu preciso ir, mas eu volto. Cuida dele. Cuida dele. O que você precisar gastar para que ele esteja bem, restabelecido, faça. Está aqui adiantado 2 moedas, e se o gasto for maior do que esse, não tem problema, quando eu voltar eu acerto as contas. Está na minha conta, eu sou responsável por ele. E eu fico imaginando a cara do dono da hospedaria, né? Como assim? Você é samaritano? Como é que você fica responsável por um judeu? Como é que você dá do seu dinheiro para abençoar a vida de um judeu? Como é que você estendeu cuidados a esse homem? Porque na cabeça do judeu, o samaritano é alguém puro, assim como um gentil. Tanto samaritano quanto judeu são combustíveis para o fogo do inferno. Mas esse homem teve compaixão e teve misericórdia. E ele disse: olha, se for gastar algo mais, deixa que eu pago, eu acerto. Será que nós teríamos a atitude do bom samaritano? Aimé Nicolas Morrot, 1850-1913. Foi o tempo de vida desse homem, e essa foi a forma como ele entendeu. Porque quando a gente lê essa história do bom samaritano, a gente sempre pensa que o bom samaritano de repente pode ser alguém rico, né? Talvez o bom samaritano, ele tivesse menos condições financeiras e físicas do que aquele judeu que estava ali. Mas mesmo assim, o que ele tinha, ele ofertou. Ele estendeu. E aí Jesus continua: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus disse: vai e faça o mesmo. Muitas vezes, quando nós lemos e entendemos aquilo que nós queremos entender das Escrituras, tem um Espírito Santo que ele vai ministrando ao nosso coração e vai nos revelando aquilo que nós tentamos esconder. E depois ele pergunta para nós: quem é o seu próximo? Qual daquelas pessoas que eu te contei uma história é o seu próximo? E aí, nós não temos muito o que fazer, a gente precisa reconhecer que nós não temos agido como deveríamos. Que nós estamos agindo mais como religiosos do que como cristãos. Por isso Jesus diz para ele o quê? Vai e faz o mesmo. Ou seja, o seu discurso não está de acordo com as suas práticas de vida. Então você precisa mudar para que o seu discurso se adeque à sua prática de vida. Se você diz que é cristão e que serve ao Senhor,
que esse Senhor seja visto nas suas atitudes. Se você diz que você quer ser um instrumento de Deus, nesse centro de distribuição de esperança que é a igreja, então que você seja realmente um instrumento, um agente de transformação, onde seus pés forem conduzidos pelo Espírito Santo. Quando eu olho essa história de Jesus, eu tiro para nós aqui, por exemplo, primeiro, que eu preciso ser despertado para as pessoas. Eu preciso orar para que o Senhor me desperte para o meu irmão, para as pessoas, para aquele que está ao meu lado. Porque o próximo não é só aquele que você ama, mas o próximo é qualquer pessoa que esteja próximo de você. O próximo daquele judeu era um samaritano, alguém que ele odiava. Porque aqueles que ele pensou que iam ajudá-lo, que, entre aspas, o amavam, que eram da mesma raça, que faziam parte da mesma comunidade, do mesmo povo, não funcionou. Eles agiram com indiferença, porque eles estavam mais apegados à religião do que ao evangelho da vida. Então eu preciso orar para que o Senhor desperte o meu coração, a minha mente, tudo o que eu sou, para o meu próximo. Eu preciso reconhecer que o Senhor põe muitas vezes pessoas no meu caminho por um motivo. Às vezes eu posso estar andando em lugares errados e Deus permite que alguém esteja no meu caminho para me mostrar o quanto eu tenho sido hipócrita, fariseu, o quanto eu tenho sido mais apegado com a religião do que ao evangelho da vida. Porque muitas vezes nós andamos por lugares que não deveríamos estar, como o fariseu, como o sacerdote e o levita. E Deus permite que pessoas sejam colocadas no nosso caminho, para nos mostrar onde é que está o nosso coração. Na religião ou na vida? Na lei ou na graça? Num lugar que nós chamamos igreja ou na igreja que nós queremos ser? Eu preciso reconhecer essas pessoas. E reconhecer é conhecer de novo. Reconhecer. Você conhece uma pessoa, mas você precisa reconhecer esta pessoa como um irmão, como uma irmã em Cristo Jesus. Você precisa olhar para o outro com o coração de Jesus. É aquele olhar que o samaritano teve. É o olhar que é tomado pela compaixão. O Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, diz que se os seus olhos forem cheios de luz, todo o seu interior vai ser iluminado. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu interior será escuridão. Então, eu preciso clamar ao Senhor para que Ele me desperte para as pessoas, para que eu reconheça o meu próximo como um irmão, não como um adversário. E que eu possa responder com empatia, com compaixão e com misericórdia ao chamado do Senhor para mim. Que foi a forma como o samaritano respondeu. De quem menos se esperava, foi quem mais respondeu. Será que nós vemos... E ontem mesmo eu estava vendo o jornal... E aí eu estava vendo aquelas questões lá da Bahia, né? A enchente, a destruição, a necessidade das pessoas. E passou uma cena que eu vi o bom samaritano. Um homem teve um infarto na sua casa. Só que a estrada estava interditada, não tinha como o carro passar. Um rapaz que estava passando foi chamado foi chamada a sua atenção pelos gritos que estavam vindo de dentro da casa. E quando ele entrou, ele viu aquele homem que tinha sofrido infarto. Ele pegou aquele homem e colocou num carrinho de mão que ele tinha disponível na hora. E ele saiu atravessando. O que o carro não conseguia fazer, ele fez com o carrinho de mão. Ele atravessou
aquele espaço todo, para levar aquele homem até o hospital mais próximo. Eu falei, olha, ainda existem bons samaritanos nos dias de hoje. Gente que faz algo sem esperar nada em troca, mas que se responsabiliza pela vida do outro, porque o outro é irmão. Não importa as escolhas erradas que a gente faz, não importa os caminhos errados que a gente trilha. Enquanto houver esperança no meu coração, eu preciso ser um agente de esperança e de transformação, para encontrar os meus irmãos perdidos neste mundo de trevas, respondendo a tudo que eu vejo, com empatia, com compaixão e com misericórdia. Porque essa é a forma como Deus agiu comigo, é a forma como Deus age com você. E é como Deus espera que nós façamos com o nosso irmão. Esse início de ano, irmãos, ele pode ser só uma mudança de calendário, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Porque eu vejo muitas pessoas, chegam no final do ano, né? Porque o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem isso, né? Como nós cantamos, grandes coisas estão por vir. O Senhor pode fazer grandes obras neste lugar, a partir de cada um de nós. Mas se nós continuarmos com a vida cristã que nós temos levado até agora, Deus não vai fazer grandes coisas, nem neste lugar, e nem em lugar nenhum. A mudança que nós queremos ver na nossa igreja, no mundo, precisa partir de nós. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no outro. Senão, irmãos, vai passar ano, vai virar calendário, 2019, 20, 21. Os anos têm sido todos iguais, é porque você continua sendo igual. Você continua fazendo as mesmas coisas. Você quer ser abençoado, mas você não quer mudar de vida. Você quer receber as bênçãos do Senhor, mas não quer receber o Senhor das bênçãos. O Senhor está te chamando para ser um bom samaritano no século 21, no ano de 2022. Porque o Senhor tem propósito para mim e para a sua vida. E nós já falamos disso nos últimos domingos. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da vida daquele sacerdote, daquele levita, era de ser bons religiosos, cumpridores de programações, de vestir a sua armadura e a sua máscara todos os domingos, todos os momentos de liturgia, e fazer os mesmos rituais. E entre escolher entre a religião e a vida, permaneciam com a religião. O propósito da vida daquele samaritano é viver o evangelho da vida, onde quer que esteja. É manifestar o amor, a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus através de atos de misericórdia, de justiça. Como nós lemos no texto lá de Miqueias no início, Miqueias 6, quando nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo que para praticar a justiça, amar a misericórdia e viver de forma humilde com Deus todos os dias. Esse samaritano talvez fosse um homem simples como eu e você. Talvez ele fosse muito mais simples do que nós, muito mais necessitado do que nós. E talvez aquele dinheiro que ele tinha naquele dia era o único que ele tinha. E ele entendeu na vida que amar as pessoas que nos amam é muito mais fácil. Mas nós somos chamados para amar aqueles que nos odeiam, aqueles que fazem pouco caso de nós, aqueles que nos humilham. É a esse que o Senhor nos diz para amar. E Ele diz que se nós fizermos isso, nós seremos perfeitos. Não que nós vamos alcançar uma perfeição nesse mundo, irmãos, mas existe uma perfeição que ela repousa no amor que nós doamos a quem não merece, a quem não fez nada para merecer. E é esse amor
que nós recebemos de Cristo, quando Ele se entrega naquela cruz em nosso favor. E se você tem um 2022, é por causa de Cristo. Quando o livro de 2021 se fechou, muitas pessoas ficaram nele. Muitas pessoas tentaram ainda passar de um ano para o outro, mas não conseguiram. Muitos sonhos se perderam, muitas esperanças foram desfeitas, muitos planos não realizados, e aí abre-se o ano de 2022, 365 páginas em branco, para que você comece a escrever novamente a sua vida com Deus, a sua vida como um bom samaritano, como alguém que deseja alcançar a vida eterna e que sabe que para isso é necessário que o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua arrogância sejam crucificados naquela cruz, para que o Espírito Santo possa encher você. Eu quero te convidar agora a orar comigo. A orar para que esse ano realmente seja diferente, mas ele seja diferente por causa da pessoa que nós queremos ser em Jesus, por causa da pessoa que Jesus quer que nós sejamos, e que a gente pare de inventar desculpas para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas que o nosso coração ele seja quebrantado, seja realmente tocado, para que nós possamos ter mais de Deus na nossa vida todos os dias, a fim de que nós possamos levar esperança que o Senhor tem depositado em nossos corações. Eterno Deus e gracioso Pai, louvado seja o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Pai, que está no nosso meio, que a Sua vontade ela se faça em nossos corações, que nós possamos aprender a depender do Senhor todos os dias, nos comprometendo, Senhor, a buscar o pão de cada dia, e entender que esse pão não é só para nós, não é só para mim, mas é para nós, que o perdão que eu recebi do Senhor não é só para mim, mas é para ser compartilhado também com os meus irmãos. Pai, que em nome de Jesus, essa mensagem de início de ano, desse primeiro culto público do ano, Senhor, desse primeiro domingo, em que nós somos chamados à casa do Senhor, para a comunhão dos santos, que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor nos chama para despertar os nossos olhos, que têm andado fechados ao nosso irmão, ao nosso próximo, abrir o nosso coração para reconhecer as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, e para entender que muitas vezes temos andado por caminhos tortuosos, e quando o Senhor coloca alguém em nosso caminho e nós fechamos os olhos com indiferença a essas pessoas, nós revelamos que somos amantes da religião e não da vida. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a responder ao Teu chamado com compaixão, com misericórdia, com acolhimento ao nosso irmão, ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, porque muitas vezes tem coisas que impedem o nosso coração, Deus, de responder e de reconhecer o nosso conformismo com a forma como temos vivido até hoje, o nosso conforto. Porque se eu sair deste caminho, se eu estender a mão para acolher aquele necessitado, eu vou abrir mão do meu conforto. O medo de muitas vezes, ó Pai, ser reconhecido como cristão, como um verdadeiro cristão, porque eu abri mão da religião em favor da vida. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas, do nosso coração.
Que nesse início de ano seja também o início de uma retomada da intimidade contigo, Pai. Que nós possamos realmente buscar aquilo que é real, que é verdadeiro, aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos nos arrepender, Senhor. Nos arrepender de quem temos sido. E possamos buscar fervorosamente aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Porque o fariseu tinha um propósito de vida, Senhor, juntamente com o levita, de ser amantes da religião. Mas o samaritano, quando seus olhos ficaram diante de um necessitado, ele não pensou duas vezes, mas ele foi ao encontro deste que necessitava, como o Senhor Jesus fez várias e várias vezes, e estendeu o amor, a compaixão e a graça. Oh Deus, nós sabemos que todos nós somos criados para a glória do Teu santo nome, e nós queremos viver para a glória do Senhor. Faz em nós o que for necessário, Pai, para que possamos viver dessa forma. Essa é a minha oração e a oração da Tua igreja. Neste primeiro culto que nós prestamos publicamente ao Senhor, neste ano de 2022. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco no decorrer de todo este ano, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.